Parece que o Ítalo, ele estava vendendo crianças. Comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Ele tinha pessoas que fazia busca ali de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E aí ele ia lá e dava um valor para essa família, uma mensalidade para essa família, ou até comprava com coisas para que ele conseguisse treinar essa criança e adolescente. O influenciador digital Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, continuam presos após uma série de negativas da justiça aos pedidos da defesa. No último sábado, durante a audiência de custódia em Osasco, na Grande São Paulo, os advogados solicitaram que a prisão preventiva fosse substituída por medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica ou até mesmo o depósito do passaporte. A defesa também tentou garantir que, caso não houvesse soltura, o casal permanecesse em São Paulo, alegando riscos à segurança deles diante da gravidade das acusações. O juiz, no entanto, manteve a prisão preventiva, explicando que sua função na audiência se limitava apenas a verificar a legalidade da prisão, e que qualquer decisão sobre liberdade provisória ou revogação da medida cabe exclusivamente ao juízo da 2ª Vara Mista de Baió, na Paraíba, onde os mandados foram expedidos. A defesa chegou a pedir a transferência de Ítalo e do marido para o presídio de Tremembé, conhecido por abrigar réus de casos de grande repercussão, como forma de preservar a integridade física do casal. Mesmo assim, a justiça negou todas as solicitações. As acusações contra Ítalo Santos são pesadas. O Ministério Público da Paraíba investiga o influenciador por supostas práticas de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil e lavagem de dinheiro. O que não faltam são argumentos de ordem técnica para convergir no sentido de que a prisão ela é ilegal. E é absurdo aquela decisão, porque a gente está lidando com uma decisão sem fundamentação judicial. A decisão que decreta a prisão preventiva do Ítalo, isso é importante que seja dito, assinalado, enfatizado, não é trazido nenhum dado empírico. É só a prospecções no sentido de que há a possibilidade, mas uma decisão de prisão preventiva, ela precisa demonstrar o risco concreto, e é o que não foi atendido pelo juiz responsável pela decretação da prisão preventiva. Quem conhece o Ítalo, quem acompanha o Ítalo, sabe que é uma rotina ele estar no estado de São Paulo. O que não faltam são conteúdos produzidos em Garatá, participações em eventos, em casamentos. Então, é absurdo tratar o fato dele estar em São Paulo como uma normalidade. Ela já havia sido vendida, já não era mais propriedade dele. A casa com a máquina de lavar, ela estava sendo usada pela própria diarista, que estava lavando pano de chão, outras roupas que tinham ficado para trás. Esse mandado expedido pela Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, ela tinha a possibilidade de arrombamento. Então, se os policiais quisessem, poderiam ter entrado no imóvel e verificado que não havia nenhum indício de furto, pelo contrário. Agora, uma casa daquele tamanho, é natural que tenha alguém que vá diariamente para fazer manutenção, que seria impossível ser feito de uma vez só. Então, exatamente por esse motivo que os fatos se encontravam como estavam, e houve uma deturpação dessa informação justamente para justificar a preventiva. É a forma como nós encaramos a situação dos familiares. Focado ali no decreto prisional, ela é falado que teria deixado uma van em plena via pública com os sinais de identificação do Ítalo. Ora, uma pessoa que quer se esconder não vai deixar uma van em via pública com sinais de identificação do Ítalo Santos ali parado na via pública. O normal seria que uma pessoa que quer se esconder, escondesse essa van em algum lugar e não deixasse em um local público. Reservar não responder porque ela se confunde com a defesa que nós vamos desenvolver nos próximos dias, então nós não vamos antecipar nenhum fato. Foi dito que eles estariam aqui para realizar procedimentos estéticos, seriam feitos em duas jovens que eram menores de idade ainda, se não me engano, a caminho, uma outra, essa informação... Não, essa informação não procede. Uma cirurgia, parece que a menina passou por uma cirurgia antes de uma festa de 18 horas. Não, essa informação não procede. Antes mesmo da prisão, a justiça já havia determinado a suspensão de suas redes sociais, mas após a denúncia pública feita pelo humorista Felca, que expôs possíveis casos de exploração de menores, as medidas foram endurecidas. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do ministro Rogério Cietiti Cruz, também negou um habeas corpus apresentado pela defesa de Ítalo, mantendo a prisão preventiva decretada. Além disso, a Justiça da Paraíba determinou o bloqueio total do acesso do influenciador às redes sociais e proibiu qualquer contato dele com menores de idade citados no processo.
A promotoria também pediu a desmonetização de todos os vídeos ainda ativos nas plataformas, impedindo que Italo receba qualquer retorno financeiro do conteúdo. As empresas de tecnologia começaram a agir. O Instagram já tirou a conta do ar, enquanto o YouTube, por meio do Google, confirmou a desmonetização completa dos vídeos e também a remoção de conteúdos que violaram suas diretrizes. O TikTok declarou que já havia banido um perfil do influenciador em 2023 e em 2025 removeu novamente outra conta ligada a ele. Até mesmo a conta de Camilinha Santos, de apenas 17 anos e participante recorrente dos vídeos de Italo, foi desativada pelo Ministério da Fazenda, já que ela, sendo menor de idade, aparecia fazendo publicidade de casas de apostas. Mudando de assunto, ninguém pediu minha opinião, mas eu vou dar, porque eu tô acompanhando as coisas aí. E vamos lá, gente. Tem um erro do Ítalo? Tem. Mas tem o erro dos pais também. Porque assim, a criança está sob a tutela dos pais. E uma criança que não se manda, ela só faz o que os pais permitem. Então, se elas estavam enfiadas na casa do Ítalo, quem permitiu? Os pais, né? Então, assim como o Ítalo, os pais também têm que ser investigados, né? Tem que ser apurado se estavam recebendo alguma coisa por trás dessa história toda, né? As pessoas têm que parar de achar que tá acima da impunidade, que nada a ver, que nada vai acontecer. As coisas acontecem, entendeu? Então, prestem atenção. O caso envolvendo Camilinha ganhou ainda mais repercussão porque ela começou a gravar vídeos de dança com Italo quando ainda era criança e foi adotada por ele aos 12 anos. O Ministério Público identificou no processo sinais de adultização e sexualização precoce, usando sua exposição como exemplo de violação à infância. As investigações do MP também revelam que Italo oferecia benefícios às famílias de adolescentes que apareciam em seus vídeos, como pagamento de aluguel de casas, mensalidades escolares e até a entrega de celulares. Há suspeitas de que esses presentes estivessem ligados a pedidos de emancipação dos menores, permitindo que adolescentes participassem das produções sem impedimentos legais. O promotor João Arlindo Correia explicou que ainda é difícil comprovar a relação direta entre as vantagens oferecidas e as emancipações, já que tudo era feito com o consentimento dos pais. Mesmo assim, cerca de 17 adolescentes menores de idade foram identificados nos vídeos, todos emancipados, e muitos já prestaram depoimento. Além de investigar a conduta do influenciador, o Ministério Público também apura a possível responsabilidade dos pais desses adolescentes, que podem ter se omitido na proteção dos filhos. Caso as denúncias sejam confirmadas, eles também podem responder por exposição indevida e danos causados aos menores. Por enquanto, Italo Santos segue preso, sem acesso às redes sociais e proibido de qualquer contato com menores envolvidos no caso. Sua defesa reafirma a inocência do influenciador e insiste que não há provas suficientes para manter a prisão, mas até o momento, todas as tentativas de soltura foram negadas. Este é apenas o início de um processo que promete se arrastar nos tribunais e que já levanta debates profundos sobre os limites da influência digital, a proteção de menores na internet e a responsabilidade de famílias e plataformas diante da exposição massiva de adolescentes em conteúdos de entretenimento.